Boa noite. Boa noite a todos. Hoje um jogo, né, complexo, não só contra o adversário, que tem um ímpeto ofensivo, jogando em casa, sempre marcava gols a 17 partidas, pelo menos um, e o teu time bastante desfalcado, principalmente num setor tão importante como o meio-campo. Você preparou o time, não abdicou pelo menos aquela forma de atuar, pelo menos o sistema que vem dando certo. O Inter já tem uma longa invencibilidade no próprio Brasileirão, são 10 jogos, vice-líder, e volta para Porto Alegre com um ponto. Avaliação sobre toda essa preparação para esse jogo e também o resultado. Bom, o jogo seria difícil e complexo com qualquer circunstância de nossa parte, né? Mas as nossas questões agravaram um pouco, aumentaram um pouco essa dificuldade, exatamente por a gente não ter num setor vital de todas as equipes tantos jogadores ao mesmo tempo, né? Perdemos Gabriel, perdemos Johnny, que vem fazendo bons jogos, e perdemos Pena. Então perdemos o setor inteiro. Felizmente tivemos Edenilson, que juntamente com o Lisieiro, né, numa função um pouquinho mais atrás, sustentaram bem aquilo que seria uma preocupação. Alan Patrick e Maurício, a gente optou para iniciar porque a gente entendia que encontraria alguns espaços para a criação, porque o Flamengo é um time que ataca bastante e que dá um pouco de lado para o adversário, e a gente queria sair por esses lados, mas não ia dar para simplificar tanto, sair logo direto no lado, tinha que passar pelo meio para tentar sair com mais qualidade. Fizemos isso mais vezes no primeiro tempo, né? Mas certamente teríamos que nos defender bem uma boa parte do jogo, como fizemos. É uma ideia clara de como fazer isso, executar. Fizemos hoje com linha de 4, quase nunca com linha de 4, para ser bem realista, né? Porque Pedro sempre fez o quinto jogador por fora para cuidar de Rodinei. E aí depois um pouquinho mais definido com a entrada de Moledo, porque aí também já colocaram até Davi Luiz de centroavante, tínhamos que numericamente encher o setor para poder abrir um pouco mais René no primeiro momento, enquanto estava mercado, e Bustos, porque com Everton Cebolinha, que é um jogador muito incisivo, tínhamos que abrir um pouco mais a marcação, encostar um pouco mais para não dar tanta iniciativa. Nesse momento perdemos um pouquinho de meio campo, porque não tem jeito, é matemático. Você tira um jogador daqui, põe mais para trás, para a última linha, você ganha segurança na última linha, mas perde um pouquinho de controle, de possibilidade até de reter. Mas como já não tínhamos mais esse controle, mesmo com um jogador de meio campo, a opção foi por preencher na última linha, para dar segurança, como a gente conseguiu terminar o jogo. E o que eu tenho que elogiar muito não é o resultado, porque não atingimos o máximo que podíamos atingir, mas o que eu quero elogiar muito é a entrega dos jogadores, é o comprometimento para executar, para mostrar algo mais, porque tinha que ter num dia como hoje, com tudo que passamos, algo mais para no mínimo sair com esse ponto. Então ganhamos novos jogadores, eu falo isso sempre, você treina eles bem, você sente que eles estão crescendo, mas a hora mais importante é aí, num lugar tão grandioso como é o Maracanã, contra um adversário de alto nível, você vê esses meninos aí entrar e não se assustar e conseguir entregar aquilo que o time precisou naquele momento importante do jogo. É isso que me deixa mais contente. Mano, boa noite. É claro que você citou que o empate não é uma vitória, mas é um resultado expressivo, né, diante de um time quase completo do Flamengo, ou completo do Flamengo, e o Inter com dificuldades. Qual o tamanho desse empate com a derrota do Fluminense, o Inter como vice-líder, ampliando a vantagem em relação ao adversário, com vários garotos em campo, Taolara, Lucas Ramos, o próprio Keiler hoje fazendo uma partidaça no gol. Qual o tamanho desse resultado para você e para o vestiário no geral nessa reta final de Brasileiro? É bastante grande, é bastante significativo para a gente. Vou repetir aquilo que disse exatamente para ficar bem claro, né? Claro que a vitória sempre é o objetivo maior, mas nós temos que nos comparar com os nossos concorrentes de G4 nesse momento, né? E se nós, antes da rodada, fôssemos fazer uma previsão,
O jogo mais difícil que alguém tinha que jogar era o jogo que jogamos aqui, né? E vocês viram que o Fluminense foi, apesar de ter saído na frente, tomou a virada em Goiânia, onde nós passamos recentemente e ganhamos. E eu ouvi gente até nem valorizando tanto a nossa vitória lá. Ver como é difícil e como a gente tem que ter um grau de humildade necessário para saber que temos que passar por isso, e passar da maneira como a equipe está passando é elogiável. O Corinthians foi a Caxias e mesmo com o Juventude em último lugar do campeonato, também não conseguiu fazer os 3 pontos. Então, mantivemos a distância em relação ao Flamengo, né? Se compararmos aí e fizermos um levantamento do nosso comportamento, nosso rendimento, nosso aproveitamento contra os principais clubes da ponta da tabela, quase que estabelecemos superioridade contra todos. Ainda temos o Palmeiras lá na última rodada para jogar, que vamos ter essa oportunidade de fazer. Então, é isso que me deixa feliz. Isso é mesmo o resultado de um trabalho árduo, que tem que ser muito elogiado, principalmente na entrega dos jogadores, para que isso seja executado, no profissionalismo deles no dia a dia, para que se atinja esse nível como nós estamos atingindo. E o que me deixa muito feliz é que quase na totalidade dos jogadores que dirigimos nesse período a gente enxerga um crescimento. E isso é resultado, sem dúvida nenhuma, do trabalho e da entrega deles. Mano, quando tu chegou no Inter, seguidamente o Daniel era melhor em campo. Sinal que o sistema defensivo vinha falhando bastante, né? Hoje o sistema defensivo do Inter sabe sofrer, como dizem, né? Tu entrega a bola para o adversário e o sistema é forte e firme ao ponto de não sofrer os gols. A gente não entrega, né, a bola para o adversário, né? Pelo menos os racionais não gostam de entregar a bola para o adversário. É que o adversário tem muito mérito, tem muita qualidade, né? E então, nesses casos, quando isso acontece, quando você não consegue ter volume, você tem que ter ideias claras de como você vai se defender, né? E até estava brincando com alguns jogadores que dirigia aí no passado, dizendo que, pô, professor, estacionou um ônibus, Aí eu brinquei e disse assim, quando o Mourinho faz na Europa é bonito, né? Às vezes a gente tem que fazer e tem que saber fazer. Um time não pode ser um time de uma nota só. Porque todo mundo quer atacar, todo mundo quer controlar o jogo. É muito melhor para jogar dessa maneira, mas tem dias que você não consegue. Porque o adversário tem mais qualidade, o adversário tem jogadores de alto nível e nesse dia você tem que saber como vai se comportar nessas circunstâncias. Um time tem que ser um time completo, porque você não escolhe como um jogo se desenrola. Você tem boas intenções, todo mundo quer fazer bem, mas do outro lado também tem isso, e o jogo é assim. Boa noite, mano. Felipe da Time Web Sport. No jogo lá no Beira-Rio, você comentou com o Dorival falando que tinha como melhorar, e de fato melhorou, só que não melhorou contra o Inter. Foram uma vitória lá e um empate aqui, e junto ao Fortaleza e ao Palmeiras foram os únicos clubes que eu pesquisei rápido aqui que o Flamengo não conseguiu ganhar nessa temporada. Queria que você falasse sobre essa relação com o Dorival, que você falou que melhorou e de fato melhorou, e sobre esse desempenho do Flamengo. Eu não contei tudo a ele naquela conversinha de pé de ouvido, contei só uma parte, né? Brincadeiras, já conversamos e até brincamos sobre isso hoje, né? A frase não tinha importância nenhuma, era uma frase corriqueira, né? Mas às vezes se dá importância para coisa que não tem tanta importância. Eu acho que o mais importante é o que aconteceu com o Internacional nesse período todo e o que aconteceu com o Flamengo, né? Isso é mérito do trabalho dos respectivos clubes, seus treinadores, seus jogadores, suas direções. É assim que se faz futebol, né? Eu acho que fica bem claro. Aqueles que têm competência para organizar, para fazer crescer. Também fica muito claro que os dois elencos são elencos de qualidade, porque o treinador não consegue fazer se não tem qualidade para fazer, né? Mas às vezes tem gente que com qualidade não faz, né? Boa noite, Jéssica da ESPN. A gente fala da matemática no futebol que é tão imprevisível, né? Mas agora o Inter sustenta essa invisibilidade de 10 jogos. Tem 24 pontos ainda a serem disputados, está a 9 do Palmeiras, e desses 24, pelo menos 12 são para serem disputados em casa. Você acha que essa questão da invencibilidade e do que o Inter
vem fazendo agora nesse Campeonato Brasileiro, é um recado para a crítica e para a torcida de que o brasileiro ainda não acabou, ainda dá para o Inter realmente conseguir esse título? Olha, a gente tem que fazer a parte da gente, não perder o foco e trabalhar jogo a jogo como estamos fazendo, né? Se mesmo nós fazendo o nosso melhor, o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro, vir a ser o campeão brasileiro, vai vir a ser o campeão brasileiro, é mérito deles. Não pode o Palmeiras deixar de fazer a parte deles e nós não fazermos a nossa, porque aí fica uma frustração muito grande. Eles te oportunizam e você não aproveita. Tá? Então, hoje a briga é muito mais uma briga pela vaga direta na Libertadores, essa é uma briga objetiva. O Internacional está desde a 9ª rodada do campeonato entre os 7 primeiros. Uma equipe que veio, se estabeleceu aí e depois entrou no G4 e vem se mantendo no G4, depois subiu para segundo colocado e vem se mantendo na segunda colocação por 3 rodadas consecutivas. Exatamente isso que a gente tem que fazer e quero convocar o torcedor colorado para domingo às 11 da manhã ir lá e dar o reconhecimento na prática para essa equipe, porque esse comportamento aí que ela teve precisa ser premiado com carinho do torcedor, né? E não teve ninguém que não entregou o máximo, e eu acho que é isso que a gente quer, porque eu acho que a gente merece, né? Eu sei que o torcedor vem de alguns anos trazendo algo que ele quer e que quer que volte a ver a equipe dele conquistar, nós também queremos. Mas isso, quando se fica um tempo sem, demora um pouquinho mais. É só olhar em volta, né? Então vamos solidificar, vamos construir isso baseado em coisas concretas que é possível almejar lá na frente ou logo ali na frente aquilo que o torcedor quer ver. Mas ele tem que ajudar a gente a construir. Nós não conseguimos sozinho e não tem nem sentido nenhum a gente fazer isso sozinho. Nós só podemos fazer isso para o torcedor colorado. Quando a gente conversava antes do jogo sobre a situação dos desfalques, que eram 6, e mudava a configuração do banco para uma emergência de tentar mudar o resultado no segundo tempo. E pela resposta que o grupo todo te deu, né, você fez todas as substituições, te deixa tranquilo para o resto do campeonato e caso de alguma outra rodada você também tem problemas de desfalques, como teve hoje? Eu vejo sempre que o grupo vai mostrando o seu valor, né? Mas tem que mostrar na prática como as coisas acontecem aí, e foi o que eles fizeram hoje, né? Eu sei que você esperava que eu colocasse 3 volantes, não, 3 zagueiros, também não. Então, é o que eu falei semana passada lá em Porto Alegre, eu estou bem óbvio, né? E hoje jogamos com um time sem volante nenhum praticamente, né? Lisieiro, pelo menos de primeira função, e o time se portou bem. Acho que o time vai demonstrando essa nova necessidade que temos, porque não temos um jogador com a característica do Gabriel, que perdemos infelizmente, mas vamos fazer de outra maneira, um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo, que é o termo que eu usei na entrevista antes do jogo, sem perder a identidade que conquistamos como equipe, né? E jogos como esse reforçam isso, e é esse caminho que vamos seguir.